parte do desafio do Botafogo tem sido exatamente ter instrumentos, ferramentas, números de gestão que ajudem uma boa decisão. Então, nessa questão de contratar o jogador, ele é adorado pela torcida. Lindo, né? Mas vamos lá, quais são os números de performance dele? Qual é o scouting dele? Valuation, qual é o valor desse atleta no tempo? O que acontece em 2 anos? Né? Trazer ou não esse atleta pode destravar um patrocínio, um outro mecanismo de sócio-torcedor. Então, quais são os números e as contas que vêm junto com essa decisão? Performance esportiva, tanto individual dele como do grupo, quanto a estratégia para os próximos meses, você vai subir, não vai subir, qual é o teu modelo de negócio. Quando você consegue juntar esses indicadores em cima da mesa, a decisão fica menos intuitiva Perfeito. e mais analítica. Jorge Braga, CEO do Botafogo desde março deste ano, 18 de março desse ano. 18 de março. Seja muito bem-vindo ao Esporte Executivo, Braga. Prazer enorme, Vinícius. Antes de mais nada, muito obrigado pelo espaço. Eu sei da qualidade da tua audiência, do teu conteúdo. Muito obrigado pela oportunidade. Vamos lá. Para começo de conversa, Braga, você tem uma experiência muito grande no universo corporativo, a gente pode até falar um pouco mais dela daqui a pouco, mas você chega para um segmento, que é o esporte, que no Brasil ainda tem pode dizer, uma defasagem administrativa, talvez, não vou nem falar de conceitos, nem qualidade das pessoas, porque às vezes as pessoas até têm qualidade, mas o formato, né, a movimentação não está acostumada com um olhar, com uma fala empresarial mais assertiva. Como é que foi esse impacto para você? Antes de a gente falar do Botafogo, eu quero entender, como profissional, como foi esse impacto, essa mudança de segmento, Braga? Então, deixa eu te dizer, eu acompanhei nos últimos anos alguns mercados se transformarem. Eu vi o mercado de telecomunicações se privatizar e se transformar. Eu vi o mercado de varejo mudar muito rapidamente, né? Da dinâmica de ponto de venda né, para a dinâmica digital. E eu estou convencido que o mercado do futebol está chegando nesse ponto de inflexão. O mercado, como a gente conhece, vai mudar muito rapidamente. Tem uma série de fatores, na minha visão. Né? Primeiro, é o esgarçamento da questão da gestão. Né? Assim, quando o maior clube do planeta não consegue renovar com seu ídolo mais famoso por uma questão de compliance financeiro, e é o maior em faturamento, 800 milhões de euros, a mensagem muito clara é que o tempo da paixão só para o futebol, ela não se viabiliza mais. Segundo, quando você vê mercados e todos os mercados onde tem as ligas, né, a liga, além de negociar melhor os direitos esportivos, ela também obriga um compliance financeiro, transparência, gestão, controles de todos os clubes que participam. Nos mercados que tem liga, o mercado do futebol cresce muitas vezes. Então, além disso, tem a questão do endividamento dos clubes brasileiros. Né? Não é mais uma questão individual do clube A ou clube B. Claramente, o modelo de negócio do futebol no Brasil está sofrendo uma transformação. Mas também foi desenhado para isso, né? O futebol brasileiro, de alguma forma, ele foi desenhado para que essa dívida chegasse no patamar que chegou. Não foi por acaso. Não foi estratégico, quase. Rapaz, quando eu não trabalhava no futebol, a minha surpresa era como é que uma marca que recebe para estar na mídia, porque em outros mercados você paga para estar na televisão, Hum. né? Como é que uma marca que recebe para se exibir e estar na mídia consegue ter um problema financeiro? Né? E eu acho que é uma combinação de modelo de negócio, você tem razão. Por exemplo, os custos do negócio do futebol têm aumentado, né? O valor do passe dos jogadores. Isso está aumentado em euros. Né? E as receitas do futebol brasileiro estão reais, né? E reais pós-pandemia. Então tem uma diferença grande entre custos e receitas. O negócio está sofrendo. Né? Segundo, uma concentração dos direitos de transmissão para alguns clubes. Né? Isso é outra coisa interessante quando você vê as grandes ligas no mundo, a diferença de receita, de dinheiro, que o clube campeão numa liga e o último colocado é de 3 vezes de direito de transmissão. No Brasil chega a ser 10, 15 vezes de diferença a receita de transmissão. Então, também o modelo, né, das receitas no Brasil também sofreu uma transformação. Então, e eu acho que também a natural a paixão do futebol
né? Ela permeia mais o negócio do que poderia. E aí decisões mais intuitivas, mais apaixonadas, que são naturais quando você é torcedor, elas ficam deslocadas quando você olha aquilo como um gestor, né? Então, a verdade é que hoje boa parte dos times no Brasil tem um problema financeiro, né? Não é mais uma questão individual, e, e a quantidade de dinheiro fora no mundo é muito grande, né? No sentido de ter novos negócios, aportes, e a gente tem um novo marco regulatório, que é a lei da SAF, a SA do futebol. Sim, sim. Então, esse conjunto de coisas, né? Uma lei que permite, onde você possa apartar os ativos do futebol do clube tradicional, que te obrigue a dar controle, gestão, transparência a esse ativo. Muito dinheiro no mundo sobrando, né? Mais o nível de endividamento grande, ou seja, o modelo de negócio se esgotando, vai obrigar uma transformação do futebol brasileiro. É. Então, esse mercado vai inflexionar, perdão, diga-me. Não, imagina, a boa governança no futebol, durante muito tempo, eu olhava e entendia que os executivos observavam a governança como um obstáculo, e não como uma plataforma de ajuda para a gestão. Né? Porque não é que seja fácil você ter bons modelos, boas regras de governança compliance, não é que seja fácil. Mas no final das contas, você pode me corrigir se eu estiver errado. Isso ajuda a gestão, não atrapalha. Né? Então, Ajuda muito, o problema é que não ajuda no mesmo momento. Então, estabelecer um compliance, uma gestão, dá trabalho. Né? Por exemplo, no Botafogo, a gente não contrata serviço nenhum que não seja através agora de uma RFP. uhum. Ou seja, é uma oferta pública, tem que critério você vai avaliar, como é que você vai escolher esse fornecedor. Né? Para fazer isso dá trabalho. O resultado dele, no tempo, é muito bom, porque você só traz o melhor, a melhor proposta, né? Não tem favorecimento, é uma gestão transparente. Então, eu acho que essa é a diferença. Assim, uma melhor governança, eu não tenho a menor dúvida, que no longo prazo ela traz melhor resultado financeiro e o resultado financeiro se transforma em resultado desportivo. Mas ela não acontece no mesmo momento. E às vezes a pressão do resultado daquele ano, né, daquela gestão, é, é visto a governança como um problema. Então, eu acho que esse é o primeiro. O segundo, cara, é que a gente está falando de mudança de cultura, né, Vinícius? Isso é fundamental. Isso é E, fundamental. e a coisa mais difícil que tem é mudar uma cultura de décadas, né? E toda mudança de cultura ela é difícil, ela é profunda, ela é demorada, que é mudar a cabeça, mudar hábitos, né? E fazer as escolhas difíceis. Na hora que você sabe que está com um budget super apertado, né? Mas se você tem uma equação financeira e surge uma oportunidade de um jogador que a torcida adoraria, que você adoraria trazer, nessa hora é que separam é, a intenção dos fatos, né? Claro. Que decisão você toma? Não, não. Ah, eu vou contratar isso mesmo, amanhã a gente vê como é que paga, a gente tenta fazer uma ação, ou eu priorizo a responsabilidade da administração nessa decisão. Que é uma questão cultural. Eu acho que aí alguns vão se transformar muito rapidamente, outros clubes, outros vão demorar um pouco mais. E aí tem a ver com o perfil de cada um, O que não né? Da significa, gestão. Braga, que o olhar pragmático também não possa contemplar oportunidades que transbordem as questões numéricas. Né? Então, você falou, talvez apareça uma oportunidade incrível. Se essa oportunidade incrível reverberar em questões institucionais, de imagem, de marketing, não é que você vai olhar só o número, mas também para isso é preciso um olhar responsável. Né? Ah, sem dúvida. É, eu diria que futebol jamais será 100% razão, porque senão não seria futebol, Claro. mas não pode ser 100% paixão. Então, parte do desafio do Botafogo tem sido exatamente ter instrumentos, ferramentas, números de gestão que ajudem uma boa decisão. Então, nessa questão de contratar o jogador, ele é adorado pela torcida. Lindo, né? Mas vamos lá, quais são os números de performance dele? Qual é o scouting dele? Valuation, qual é o valor desse atleta no tempo? O que acontece em 2 anos? Né? Trazer ou não esse atleta pode destravar um patrocínio, um outro mecanismo de sócio-torcedor. Então, quais são os números e as contas que vêm junto com essa decisão? Performance esportiva, tanto individual dele como do grupo, quanto a estratégia para os próximos meses, você vai subir, não vai subir, qual é o teu modelo de negócio. Quando você consegue juntar esses indicadores em cima da mesa, a decisão fica menos intuitiva, Perfeito. e mais analítica. Então, eu acho que esse é o desafio, né? Vai ter sempre paixão, mas ela precisa ser bem ancorada em fatos.
você fala de decisão. O Botafogo, para te contratar, fez um processo seletivo. Só por aí a gente já percebeu que tinha um olhar diferente da nova gestão. Quero falar da sua decisão, porque você olha para um clube como o Botafogo, que tem uma história incrível, mas que no momento, cá entre nós, para quem está assistindo a gente, não vive numericamente o seu melhor momento financeiro, o seu melhor momento esportivo. Você vinha do universo corporativo, digamos assim, você tem passagem por Nextel, Embratel, enfim, focado justamente nessa transformação, nessa recuperação, digamos assim, de marcas em valores. Como é a sua decisão de entrar para o futebol nesse aspecto, sabendo do desafio, e como você consegue olhar para esses primeiros quase 6 meses que você tem de clube diante da decisão tomada? O Vinícius, esse é o meu assunto preferido, porque, assim, é, eu olhava de fora e achava o Botafogo um belíssimo ativo, muito mal precificado, né? Depreciar. Assim, depreciado. Entendeu? Na indústria financeira é um distressed asset, né? Um ativo depreciado, né? Ele tem um histórico e gigantesco de colaboração, né? Da sua base, de formação de atletas. Ele tem uma percepção fora do Brasil que é surpreendente, o nível de reconhecimento da camisa, do logo, dos atletas, né? Ele é um clube que ele é muito querido, inclusive no Brasil, não só pela sua torcida apaixonada, mas outras torcidas também têm muita simpatia em relação com o Botafogo, né? Ele tem um clube que tem 6 sedes, que tem um estádio, que tem, né, um esforço para fazer uma base, um centro de treinamento. Então, junte essa belíssima placa, essa belíssima marca que é o Botafogo, com essa transformação do mercado. O mercado brasileiro tem que se transformar. Eu queria fazer parte desse case. O meu histórico profissional são de processos de transformação. Eu gosto de uma confusão, né? Quanto mais se você for me chamar para ser síndico de alguma coisa, eu não quero, né? Uhum. Mas para reconstruir, eu tenho uma alegria enorme de despejar essa energia nisso. Então, eu não vim para o futebol. Eu vim porque eu acredito que vai ser um novo futebol. Como é que você traz as melhores práticas de benchmark, modelo de gestão, ferramentas de outras indústrias que já estão há mais tempo, né, lidando com clientes, como, por exemplo, telecomunicações ou tecnologia, de relacionamento, de experiência, né, de rentabilização de clientes, de inteligência artificial, de prática de gestão. Como é que você traz as melhores práticas para esse novo futebol? Então, essa é a oportunidade que eu vi. Eu acho o Botafogo um belíssimo produto, até porque, olha só que engraçado, a festa não começou com a minha chegada. O Botafogo vem discutindo a questão, por exemplo, do Botafogo SA tem 2 anos. Em dezembro, final do ano de 2019, o Conselho e a Assembleia aprovou um projeto que era exatamente apartar os ativos do futebol e captar recursos para enfrentar a dívida e investir no clube. Que é exatamente o conceito da Da SAF SAF. que foi Exato, promulgada agora. exato. Exato. Então, nesse sentido, tanto o clube quanto seus torcedores, seus conselheiros, vêm discutindo esse tema há mais tempo, estão mais prontos com essa decisão. Inclusive, o Botafogo aprovou em conselho, né, esse conceito do ativo do futebol apartado e a cessão do controle. Ele entende que o investidor precisa ter controle desse ativo para poder investir. O Botafogo sempre entendeu que tinham 2 tipos de dinheiro, 2 tipos de investidor para esse problema. Um que vem ajuda, empresta dinheiro para estruturar a dívida, né, Uhum. que tem um perfil, ele precisa de um conjunto de garantias diferentes, segurança, exige uma taxa de retorno maior. E existe um outro produto que é uma startup do futebol, que é o que a SAF é uma empresa estruturada, limpa, saneada, onde os ativos vão ser colocados. E esse outro dinheiro é um dinheiro de risco, é um dinheiro mais apaixonado de quem está investido no startup. Então, essa visão de ter duas fontes, né, de financiamento distintas, o Botafogo já tinha. Então, eu acho que como projeto de investimento, o Botafogo está muito mais avançado. E o que mudou? Mudou, cara, que assim, qualquer investidor, a primeira pergunta, a verdade, faz 2 perguntas, né? Quem é o time e me prova o trabalho de casa. Qualquer tese de investimento ela tem que ser crível, porque o papel tudo aceita, né? O PowerPoint tudo aceita, né? Em qualquer lugar, a primeira pergunta é: você acha que é viável? O que você já fez? Me mostra o trabalho de casa. Segundo, tá bem, quem é que está tocando esse negócio? Qual a experiência que esse time tem? E nesses últimos 6 meses, o Botafogo fez, de fato, uma mudança em todos os grandes indicadores financeiros, né?
A gente começou botando um balanço na rua, sem ressalva de auditoria, que é absoluta transparência dos problemas, né? O que era a dívida, quais são as dificuldades, como era o resultado. A gente passou por aprovar no Conselho um orçamento deficitário, isso é outra cultura, é natural um clube ir para o Conselho, ir para os seus conselheiros e aprovar um orçamento que ele não tem certeza que vai acontecer. Ele é lindo no papel, no final do ano o cara diz, ih, sabe o que aconteceu? Né? Furou o pneu do trem. Né? Nós fizemos o contrário, nós demos toda a má notícia de uma vez, dissemos, olha, esse é o quadro, ele é feio, mas tem uma alternativa. Tivemos a coragem de discutir o problema na frente. A gente aprovou um orçamento que, apesar de dar prejuízo, você tem uma ideia, né? Comparado com o ano anterior, o Botafogo esse ano tem menos 70 milhões de reais de receita de transmissão. Como ele caiu para a Série B, cai muito a receita de transmissão. Sim. E apesar de ter menos 70 milhões de reais de receita de transmissão, nós estamos entregando um resultado 70 milhões de reais melhor do que o do ano anterior. Okay. Que é um resultado de uma redução de custo brutal, fazer muito mais com menos. Então, deixa eu te cortar, porque para mim é um ponto importante. Para essa entrega, fundamentalmente, é uma redução de custo, porque, claro, você está trabalhando em redução de custo e reorganização e maximização de receita. Ponto. Perfeito. Né? Perfeito. Não dá para fugir disso, nem dá para assim, não, vou focar só na redução de custos. Não dá. Mas hoje, para o curto prazo, você precisa ter um foco maior, fundamentalmente na redução de custos, porque as receitas, você vai buscar um dinheiro novo, e não necessariamente esse dinheiro novo ele é no curto prazo. Às vezes o dinheiro novo, de novo, eu não sou tão especialista quanto você, mas pelo que eu conheço, o dinheiro novo ele pode vir em etapas. As despesas você precisa cortar e enxugar muito rapidamente. Como é esse trabalho nesse sentido? Na verdade, são movimentos combinados. A primeira é o choque de controles, que passa por parar o sangramento do caixa, centralização de processos, reduzir desperdício, verificação. Nós revisamos mais de 100 contratos, né, repactuação de dívidas. O primeiro é o choque de controles, de pragmatismo, que é de cultura, né, austeridade. O segundo é arrumar a casa em relação a receitas e despesas. Você não pode gastar 110% da sua receita com folha de atleta, né, por exemplo. Então, existe uma relação saudável. Você não pode ter um clube onde o seu back-office é muito maior do que o investimento no teu escopo técnico. Né? Então, definir prioridades e alinhar a questão de receitas e despesas. Na sequência, você tem 2 grandes blocos para mexer. Reestruturação de dívida e captação de dinheiro novo. Então, nós estamos exatamente nessa fase. Os 2 primeiros já aconteceram, a gente deu uma clara demonstração de gestão. Agora, novas receitas estão chegando, nós temos algumas notícias, por exemplo, o nosso e-commerce esse mês vendeu 12 vezes o que vendeu em 2019. Ou seja, num novo mês, uma nova estratégia, eu vendi tanto quanto o ano inteiro de 2019 na loja de e-commerce do Botafogo. Então, porque credibilidade é um ativo intangível fundamental, Braga. Eu trabalho com reputação, né? Meu mestrado em esporte é em gestão de reputação. Perfeito. E credibilidade vende. As pessoas não acreditam, mas credibilidade vende. Você, quando sabe, o torcedor, quando sabe para onde está indo o dinheiro dele, né, pode até não ter a melhor estratégia do mundo, mas se tem essa transparência, essa clareza, ele compra até com mais prazer. Né? Acreditamos totalmente, você está perfeito. Aliás, a expressão vem disso, né? Crédito vem de credibilidade, né? Acreditar que você vai entregar. Então, é exatamente isso que a gente vem fazendo, um choque de credibilidade, um choque de gestão, as melhores práticas, os números estão aparecendo. Eu estava falando do orçamento, esse orçamento com de prejuízo que a gente aprovou no início do ano, a gente vem cumprindo ele à risca. Aliás, nós estamos ligeiramente melhor do que a gente prometeu. Então, também para os nossos conselheiros, é um conforto dizer essa rapaziada entrega o que prometeu. Né? E nesse momento, e com o advento da SA, que dá muita segurança jurídica para esse novo desenho, né, lei no Brasil agora, a gente acha que esse ativo, de fato, vai atrair mais investimentos do que acontecia 2 anos atrás, por exemplo. O Brasil está vivendo um momento de profissionalização, o advento da lei, o trabalho de casa que foi feito. Então, é quebrar uma cultura para criar uma espiral positiva e não negativa, né? E agora os números estão aparecendo. Então, mas tinha uma cultura muito difícil de quebrar aí, hein, Braga? Você fala assim, pô, quebrar uma cultura, você não está falando de uma cultura de curto prazo, você está falando de uma cultura enraizada de longuíssimo prazo. Então, para quebrar isso, eu vou falar de uma experiência minha.
Eu nem vou falar que seja igual por aí, tá? Mas vou falar de uma cultura burra que eu enfrentei. Eu trabalhei mais de 10 anos em instituição financeira, a maior parte do tempo em comunicação, saí do Itaú, tive um convite para o Santos, fui trabalhar no Santos em 2018. Uns 4, 5 meses, tentando fazer algumas mudanças, especificamente em comunicação, que era a minha área, eu escutei de um diretor, não era de gente de outras áreas, de um diretor do clube, numa mesma frase assim: aqui não é livro nem banco, isso aqui é Santos. E aí, naquele dia me caiu a ficha de que eu não estava com a autonomia que provavelmente você está aí. Naquele dia me caiu a ficha que era muito difícil, porque você não consegue trabalhar sozinho, você precisa de uma Não. rede de suporte, porque é uma cultura enraizada que prejudica o clube, né, ao longo do tempo. E aí, aqui, e você está coberto de razão, ninguém faz nada sozinho. Cabe aqui uma ressalva que é o seguinte: é, essa gestão do presidente do Sérgio, assim, poder proteger uma transformação cultural é um desafio. Né? Então, a necessidade de ter uma gestão profissional, o Botafogo já verbalizava, todas as correntes políticas do Botafogo, todos os conselheiros entendiam isso, mas poder criar a situação com esse conflito controlado, onde você muda a cultura, precisa de um patrocínio, né, de altíssimo nível. E essa proteção, né, esse suporte político tem sido dado pelo presidente do Sérgio, senão eu não conseguiria fazer. Foi exatamente o que você escutou. Né? Segundo, é que eu tenho um time muito bom, de verdade. Primeiro, foi uma surpresa o material humano do Botafogo, que é muito positivo. Tem gente muito competente. Né? Segundo, a gente conseguiu trazer, por exemplo, eu trouxe o cara de negócio, o Lênin, o CMO do O Bahia. Lênin Franco do Bahia, pelo amor de Deus, Isso. foi estupendo, o cara é Que é uma ótimo. referência nessa indústria, né, cara? Então, eu tenho um time de contábil financeiro que também está acostumado com reestruturação, está acostumado com problema grande. Então, a gente juntou essa série de variáveis positivas aí para poder fazer essa, mas é exatamente uma questão de cultura. Então, assim, qual é o modelo mental que eu acredito fazer mais com menos? E isso não é intuitivo no futebol. Uhum. Normalmente, para você ter mais resultados, você tem que investir mais. Né? Quanto mais? Não sei, despeja um caminhão de dinheiro aí que uma hora o resultado vem. É. Na minha escola, é uma escola de gestão, não é assim, né? Você negocia objetivos, estabelece indicadores e aperta, né? Dá o recurso, suporta, mas exige resultado. Então, esse modelo de cobrar resultado de forma estruturada, com indicadores, com ciência, esse não foi, de fato, talvez tenha sido a maior transformação que a gente tem feito no clube. Vou te dar uns exemplos. A gente reduziu o futebol feminino em 30%, o custo. E ainda assim, somos campeões cariocas. Nós reduzimos o custo do remo em 40%. Ainda assim, né, a campanha do nosso remador é histórica. Né? A folha hoje do Botafogo salarial, o valor médio por atleta hoje está em torno de R$ 70.000, agora em agosto. Em fevereiro, era R$ 110.000 a folha média por atleta. Minha performance esportiva hoje é melhor do que era em fevereiro. Então, esse conceito de que você pode fazer mais com menos, que é uma questão de gestão de modelo mental de cultura, que eu acho que é o que é a grande mudança. É, exato, olha só, vamos lá. E também é ciência, eu acredito que é ciência. Absoluta eficiência. Tem que ser ponderado com a cultura, você não pode aplicar o modelo de fora sem ajustes, né? A mesma ferramenta não funciona do mesmo jeito em qualquer lugar, então você tem que poder fazer mas não tem outro caminho que não seja exigir eficiência em cada uma das dimensões, inclusive no futebol, né? Especialmente na questão do futebol, que é a tua maior unidade de negócio, é o que puxa o business, você precisa exigir esse nível de eficiência também. Mas eu acho que isso é uma questão de tempo de chegar no Brasil, viu, Vinícius? Assim, a gente não tem outro caminho, cara. Não dá mais para. Agora é Eu acho que a fósseis, né? realidade se impõe, Vinícius. A realidade se impõe, né? Você tá aí e você fala assim, pô, o futebol, isso funciona inclusive para o futebol. Mas o futebol, a prática do futebol, né, o exercício, não é uma ciência exata. Não, Né? Ali você não consegue, você pode pressionar muito. Numa partida, um time pressiona e pode perder de 1-0, isso acontece. verdade. Você, no seu desenho, você contempla uma recuperação esportiva também, claro, mas você, esperto, que é inteligente, não deve ter condicionado isso a uma recuperação esportiva no curto prazo. Então, claro que você
Pô, se o Botafogo voltar para a primeira divisão vai ser incrível. Mas você precisa considerar a hipótese de que talvez ele não volte. Você acha que isso, eu vou usar um termo bem simplista aqui, pode ser um balde de água fria no trabalho sendo desenvolvido? Você acha que de alguma forma a régua pode ser utilizada, a mensuração pode ser utilizada muito mais para o desempenho esportivo que pela reorganização estrutural? Olha, às vezes a bola não entra, né? Ela bate na É, trave. é, é. É, mas quando ela não entra por acaso. Então, assim, como é que eu enxergo esse modelo? Assim, se você fizer tudo errado, tenho certeza que vai dar errado. Mas se você fizer tudo certo, você não tem a garantia de que vai dar certo. Você tem a chance de dar certo, mas você não tem a garantia. Então, eh, o que que eu trabalho e acredito, né? Eu acho que o gap de receitas no modelo brasileiro, ele é tão grande da Série B para a Série A, que subir, ter o acesso para a Série A, passou a ser uma questão estrutural. Mas eu posso subir em várias colocações, né? Eu posso subir em primeiro, em segundo, em terceiro e quarto, né? Sem dúvida nenhuma, o pedaço torcedor dentro de mim quer chegar em primeiro. Mas o pedaço que faz conta diz a partir do quarto, o resultado financeiro é o mesmo. Então, eu acho que é essa sensibilidade de poder escolher o melhor ponto de otimizar o modelo. Vou te dar um exemplo, né? Por exemplo, Série A. Para estar no meio da tabela da Série A do Campeonato Brasileiro, qual é o tamanho da folha de um time no meio da tabela? 10 milhões? 12 milhões? É o tamanho de uma folha de atletas para estar no meio da tabela? Perfeito. Para estar entre os três primeiros, ela passa para 25 milhões. Para chegar em primeiro lugar, ela precisa ser 40 milhões. Então, existe uma ineficiência, entre aspas, em ser campeão. Uhum. Veja, não estou falando da alegria Não, de ser sim, sim, campeão, tá que essa claro, não tá tem claro. preço. Estamos podendo uma discussão aqui, você me fez uma provocação de eficiência. Qual é a forma mais eficiente de fazer isso? Então, inclusive, eu vejo que existe, isso é um pouco do modelo de negócio que está separando os clubes no mundo. Você, para concorrer a prêmios, a ser campeão em todas as, né, as competições, o nível de investimento ou alavancagem de onde a gente vem, ele é gigante. Para você conseguir a mesma receita de premiação, você pode fazer isso sem o mesmo nível de alavancagem ou de investimento. Você vê times no mundo que tem um modelo de negócio que é vou estruturar a base, né? E a gente tem o maior celeiro no Brasil, ainda no mundo, né? Custo do atleta em real, você exporta ele em euro. Quando você está exportando, quando você está importando, você está comprando em euro. Mas você forma a sua base, você cria valor e tem clubes no mundo que se especializaram em exportar talentos e ter uma receita brutal de formação e exportação de atletas. Isso é um modelo a longo prazo, exato. Isso é um modelo mais controlado, é de valor adicionado e leva tempo. É como uma fazenda, né? Você está criando valor. Existe outro modelo de negócio que é a alavancagem. Eu compro o atleta pronto, invisto muito nessa folha de atleta e tento ficar em primeiro lugar em todas as competições, que é um modelo muito diferente, é muito imediatista, de muito alavancagem. Isso é uma boa provocação. Esses dois modelos são difíceis de conviver. É difícil né, um time que tenha campeão de investimento e de conquistar taças seja o mesmo que faz o melhor trabalho de rentabilização de base, entendeu? Então, existem vários posicionamentos de negócio possíveis no que a gente chama hoje de negócio do futebol. E o Botafogo está escolhendo onde é que ele otimiza Tem essa alguns posição clubes, dele. Fraga, não de ordem social, né? Mas tem alguns clubes mais organizados. Eu converso com algumas pessoas do interior de São Paulo. Tem alguns clubes que estão, sei lá, na terceira divisão. Eu falo assim, não, eu ainda não quero subir, porque se eu subir, eu vou ter um custo maior e a minha receita hoje principal é aqui, bilheteria, com as pessoas. Eu não posso subir. Isso, de alguma forma, é também responsabilidade. Não é, eu não estou falando do patamar de Série B para Série A nacional. Eu sei que aí subir significa também uma entrada de receita absurda. Mas é esse olhar de eficiência que você está trazendo que é importante. Né? Ter a consciência do gasto, você não vai nortear exclusivamente pelo gasto, mas você também não pode desconsiderar esse KPI, né? Que é estabelecer uma estratégia, né? Você tem que discutir qual é a estratégia possível ou adequada para o teu clube. Olha só,
Eu entendo, sim, mas ele se coloca na posição de um presidente eleito, né, aclamado pela torcida, a pressão que é ser campeão, né, de poder botar a mão na taça. Né? Mas, ao mesmo tempo, esse é um modelo ineficiente do ponto de vista financeiro. Então, alguns conseguem, né? Você tem visto alguns exemplos dizendo, não, esse ano a gente vai organizar a casa. O próprio, tem um caso famoso, no Rio de Janeiro, os clubes que fizeram isso disseram, olha, meu foco é organizar a casa, não é ganhar campeonato. Se ganhar, maravilha, a gente torce para ganhar, mas a nossa única prioridade não é essa. Isso, gerir é estabelecer prioridades. Quando você escolhe uma coisa, você desescolhe a outra. Então, é exatamente essa decisão da gestão. Nós vamos escolher um caminho, vamos nos ater a ele. E para 21, a gente não tem muita dúvida de 21 para 22, que eu preciso subir, ter o acesso, porque com isso vem uma receita muito diferente. Eu preciso organizar a casa e captar investimento para a gente estruturar a dívida, que é gigante, né? Para investir no futebol, para ter perpetuidade. Em 22, depois do acesso, aí a gente vai sentar para a gente discutir qual é o caminho mais eficiente do Botafogo. Mas quando você fala de um exemplo, você fala assim, ó, qual é o objetivo? Nesse momento o objetivo é reorganizar a casa. Se você fala para o torcedor assim, ó, o objetivo é reorganizar a casa, ele pode aceitar ou não. Mas se, me permita, de novo uma provocação. Fala assim, olha, nós precisamos no curto prazo reorganizar a casa. Por quê? O objetivo é, no médio prazo, talvez ele compre mais fácil. Né? Essa clareza que você fala, essa transparência, para mim, é fundamental. O torcedor de futebol, ele não é burro. Ele pode eventualmente Não. querer fechar os olhos. Tem aqueles que preferem fechar os olhos. Traz jogador, paga os milhões que forem. Tem aqueles que querem fechar os olhos, mas de uma forma geral, estão com os olhos fechados porque quiseram fechar. Quando você conversa de uma forma inteligente, quando você explica a estratégia, ele tende a entender. Agora, a entrega precisa ser proporcional à transparência sugerida. Né? Não adianta você falar assim, não, olha, agora não vai dar certo e de repente você começar a ver algumas contratações estapafúrdias, aí você descobre que na base estava tendo algum esquema, não estou falando nada do seu caso, por favor, estou falando do futebol brasileiro de uma forma geral. Então, o torcedor, para ele estar comprado com essa estratégia de eficiência, a transparência na governança é fundamental. Eu não tenho dúvida. Aliás, essa é uma das novidades para quem não era do futebol, né? É o nível de transparência e envolvimento. Porque normalmente numa empresa privada, você tem essa discussão com investidores, com acionistas, né? Mas você não tem essa discussão com 8, 10, 30, 40 milhões de participantes ativos dessa tua gestão. Então, por isso é que ter uma gestão transparente, controlar a narrativa no sentido de dar a real, né, do que está acontecendo, explicar o que está acontecendo, acho fundamental para poder alinhar esses interesses, sabe? Fundamental. Até porque a gente vive uma época de transparência, né, de propósito, de verdade, né? Não, seria muita arrogância achar que alguém pode gerir alguma coisa de forma oculta, sozinha, ou pouco transparente, em tempos de transparência absoluta, né? Você encontrou, você disse ao longo da nossa conversa aqui que você encontrou material humano muito interessante no Botafogo. Muito. Mas existe uma necessidade de reorientação de trabalho. Né? Quando você tem uma gestão plenamente amadora, você pode ter pessoas muito boas, mas o foco é amador. Essas mesmas pessoas com uma reorientação profissional mudam de performance, mudam de alcance. Né? Elas mesmas trazem algumas sugestões que estavam ali ocultas para quem olhava de uma forma amadora. Essa relação com todos os profissionais que envolvem o Botafogo, essa transparência que a gente está conversando com os torcedores, também precisou existir de alguma forma com os funcionários. Eu vi uma declaração tua, não sei se foi no Globo Esporte, onde foi, quando você precisou fazer um enxugamento imediato de 20%, você também respeita os outros 80% que vão ficar. Né? Como que você falou que você tem esse apoio político em relação ao presidente, porque eu imagino que seja um ambiente muito político, mas em relação a essa reorientação do trabalho, dos profissionais dentro da casa. Como que existe como que funciona essa relação de transparência, fazer com que algumas dessas pessoas que talvez elas mesmas estivessem desacreditadas da entidade voltem a acreditar? Porque aí você está falando de paixão, não, isso não é obrigatório, ainda bem que não, mas eu imagino que a maioria das pessoas que trabalham no Botafogo torçam para o Botafogo. Né? Como é equilibrar isso com quem trabalha ali? Porque, para fechar a pergunta, eu quando trabalhava numa instituição financeira, você quando trabalhava na telefonia, as pessoas não têm uma relação com a marca
não são love brands, né? Então, existe uma questão de você ter funcionários envolvidos com a love brands para que elas trabalhem. Isso é diferente. É muito diferente e eu acho que inclusive é muito mais moderno, porque as organizações, chame do jeito que você quiser hoje, elas são voltadas à coletividade, ao interesse do grupo, né? Ainda existem lugares onde as pessoas estão lá infelizes, ou só por dinheiro, onde o modelo é só a recompensa financeira, mas isso está diminuindo, né? Seja através das ONGs, seja através da mobilização, né? Então, hoje, essa questão do propósito, do interesse, né, dos seus colaboradores é um diferencial competitivo. E no clube, você tem toda a razão, isso é natural. A esmagadora maioria dos funcionários torce pelo Botafogo, é apaixonado pelo Botafogo. Então, agora, isso vale tanto para a comissão técnica, como vale para o staff, como para a área de negócio, como para a área de recursos humanos, comercial, né? E eu acho que você só consegue resultado através de pessoas e recursos. Então, de fato, fazendo uma meia-culpa, eu acho que eu poderia ter contado mais rapidamente a confusão financeira que o Botafogo estava. Que foi assim, cuidado para não assustar, né? Não vamos contar porque os corredores podem apavorar. Talvez se a gente tivesse contado mais cedo a situação do Botafogo, eles tivessem entendido mais rapidamente por que a necessidade de corte e reestruturação. Segundo, é, é uma preocupação nossa como gestor permitir que as pessoas floresçam no trabalho, né? Sejam como vocação, seja como performance, como desempenho. Então, e para isso tem algumas regras que eu acho que fazem sentido. Primeiro, diminuir níveis hierárquicos. A gente não cortou simplesmente pessoas, a gente reestruturou toda a parte administrativa, que é para dar chance de ter mais mobilidade, maior visibilidade, né, dos talentos. Outra coisa é a questão física, né? A gente colocou toda a parte administrativa num lugar só. Então, é um grande salão, sem paredes, onde eu sento também. Então, mesas lado a lado. Então, o nível de comunicação, o nível de interação, né, no sentido de poder permitir que as barreiras culturais sejam quebradas. Por último, eu acho que quando você declara um objetivo e mostra claramente quais são os sacrifícios que você tem que fazer, quais são os objetivos, os prêmios que tem, né? Você conquista positivamente essa tua massa de colaboradores quando eles entendem o que tem por trás dessa necessidade, desse desafio. Você mobiliza eles melhor. E eu acho que por quatro tem uma questão de perfil mesmo, assim, de que os que trabalham comigo, os meus diretos, são pessoas que gostam muito de gente, eles gostam de talento, né? A gente compõe bem os nossos perfis. Eu sou muito focado em resultado e eu trabalho com gente que gosta muito de gente, de resultado, a gente faz uma boa combinação, uma boa química. Agora, algumas ferramentas ajudam, ferramentas de acompanhamento do ambiente corporativo. Nós criamos uma pesquisa para saber como é que estava o clima, porque no final do dia nós estamos fazendo uma mudança de cultura, né? E essa mudança de cultura precisa ser bem acompanhada. Então, tem um trabalho que é invisível, reestruturação, cargos e salários, posicionamento, avaliação individual, né, níveis hierárquicos, estabelecimento de indicadores, né, reuniões de acompanhamento, que não aparece numa transformação como essa, mas são pré-requisitos para fazer o time comprar o projeto e se dedicar. E o time do Botafogo, rapaz, é normal a gente trocar mensagens no meio da madrugada, assim, o nível de entusiasmo das pessoas é gigante, especialmente quando você consegue mostrar, né, que o resultado vem, está acontecendo, que o teu esforço, qual é a colaboração de cada um deles nessa transformação, cria um momento positivo, sabe, assim, de muita dinâmica. A gente tem vivido isso no clube atualmente. E aí, quando o resultado esportivo vem junto, aí é só alegria, né? Claro, né? Porque aí, se tudo isso estivesse acontecendo e não tivesse entrando a bola, ia ser difícil, né? É verdade, é isso mesmo, é isso mesmo. Penúltima. Você tem um olhar de trabalho agora para o curto prazo natural. Você redesenha o Botafogo para o médio e longo prazo. Você tem movimentos de curto prazo redesenhando para médio e longo prazo. Perfeito, para Qual é a perpetuidade. tua expectativa de acompanhar esse processo de trabalho? Não estou falando só como CEO, não, eu quero ficar CEO aqui 8 anos. Não é só disso que eu estou falando.
Mas o quanto você imagina que esse desenho que você tem feito agora, ele é consistente, não por você, porque claro, se não fosse para você, você não estava fazendo, mas para o clube como um todo, você atrela muito ainda a mudança atual à sua chegada, né, assim, ao indivíduo, ou você, como a gente falou muito de cultura agora, você percebe dentro do clube uma reorganização de cultura Cultura, para que com você ou sem você isso siga? perfeito. Olha só, junto com a transformação de cultura, vem antes a transformação do modelo mental. Tá. Então, e como qualquer ferramenta gerencial, tem um pequeno grupo de pessoas que jamais se acostuma com esse novo modelo mental. E a própria cultura expele esse grupo de pessoas que não tem o mesmo modelo mental, seja ele positivo ou negativo. Da mesma forma que você me contou que você foi expelido, né, de uma outra cultura, porque você tinha um modelo mental diferente da cultura. Quando você consegue fazer essa conversão, essa espiral é natural. Você atrai gente que pensa parecido e você expele gente que não tem o mesmo modelo mental. Então, a minha maior esperança, né, não é só o resultado financeiro, esportivo e no curtíssimo prazo, porque a gente não tem 5, 6, 8 anos para fazer, não estamos falando questão de meses, mas eu acho que a perpetuidade vem pela mudança do modelo mental e da cultura. Então, eu enxergo, na verdade a gente trabalha, esse é um call do presidente, né, um discurso do presidente que é na prática o nosso também, e aí tem um pouco da decisão de eu adoraria ser campeão ano que vem, mas eu prefiro ajudar a resolver um Botafogo para as próximas décadas. É o ato de você realmente deixar um propósito, deixar um legado, né? Então, não só eu, como quem trabalha comigo, com a própria visão do César, do presidente, precisamos deixar um legado para que esse modelo, com esse modelo mental, com essa cultura, com esse modo de gestão, com essa capacidade de tomar decisões, de ser muito prático com algumas coisas e não aceitar outras, né? Ele se perpetue. Você precisa mudar o DNA, o core desse time. E eu acho que isso está acontecendo, inclusive, mais rapidamente do que eu esperava, viu, Vinícius? Ah, isso é um ponto para você. Onde você está hoje era onde você queria estar agora, no Não, início eu, de setembro? eu Não. sempre quero mais, né, Vinícius? A minha natureza é aumentar a barra, né? A Não, minha mas a sua natureza organização, você individual imaginava que no início de setembro você já teria organizado tanta coisa como já foi feita ou é, o eu, prazo seria eu, maior? eu esperava que sim, mas de fato eu tem muita coisa para fazer. Não está na hora de bater nas costas ainda, mas os números, os indicadores, a forma de pensar, a forma de agir mudou muito nos últimos 5 meses aí, né? Nos últimos 6 meses. Eu me sinto escolhido, como dizem lá no Botafogo. Ótimo. Para a gente fechar, você falou muito de decisões racionais, né, que a gente não pode deixar a emoção tocar e tal. Você tem um carinho pelo clube, né? Você tem um amor pelo clube. Tem. Dá para falar que a sua decisão pelo Botafogo, quando você foi convidado, excluiu 100% o caráter emocional ou de alguma forma a emoção contribuiu para sua decisão? Mas claro que contribuiu, porque assim, como pessoa, Vinícius, eu tenho pavor de desperdício. Você me conhecer, né? Tá. Gente talentosa que não é aproveitada, negócios que podiam ir melhor, né? Talentos que não foram explorados. E eu olhava de fora e achava uma grande injustiça, um grande desperdício, né? Um time com essa reputação, com esse tamanho, com essa placa, que estivesse sofrendo tanto, né? Por coisas tão pequenas. Então, é claro que eu quero botar esse turnaround, esse projeto na minha placa pessoal, eu quero fazer parte dessa transformação. Eu acho que o Botafogo será o mais evidente caso de transformação de um clube grande, onde a gestão profissional transforma o resultado em campo e fora dele, né? Porque ele tem um tamanho grande, ele tem, né? Não é um time pequeno, tem uma envergadura. E tem a questão de achar um super despedido, não era possível que um time como o Botafogo tivesse daquele jeito, sabe? Então, agora, esse troço emociona, viu, rapaz? De futebol emociona. Isso é a parte mais legal de tudo, assim. Acho que isso é É tudo muito novidade para você, intenso. né, Braga? E viver isso é novo para você. Um profissional tão experimentado, viver esse intercâmbio de razão com emoção é uma novidade, né? É uma novidade super positiva. Rapaz,
São fortes emoções, todo dia. Braga, muito obrigado pelo seu tempo, parabéns pelo trabalho, que você conquiste os seus objetivos pessoais e profissionais de forma individual do Botafogo, porque conquistando de forma individual, o Botafogo volta a crescer e alcançar novos patamares. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, um grande abraço, tuas ordens, sem precisar, tá bom? A vocês que nos acompanham até agora, foi um prazer estar com vocês. Um abraço e até a próxima.